Olá, muito bom dia, boa tarde, bem-vindos, sejam muito bem-vindos a esta nova sessão da IPAV. Eu sou o Brian Parker, chefe de segurança e técnica da IPAV, e é um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Temos muitas pessoas hoje aqui registadas de muitos países. Obrigado por estarem cá. Bom dia, boa tarde, dependendo do lugar onde estiverem. Muito obrigado também ao nosso patrocinador, o Cinnabon, o patrocinador deste webinar. Sem o apoio da Cinnabon, não teria sido possível fazer este seminário. Este webinário é ao vivo e temos tradução em italiano, espanhol, alemão, francês, português, holandês e chinês. Também vamos ter uns inquéritos aqui ao longo da sessão, porque um deles é para perguntar-lhes se já tiveram a oportunidade de ler o último relatório e depois vou ter mais algumas perguntas durante o decurso da reunião. Por isso, temos por frente de nós uns temas muito interessantes e vamos também ter em breve informação sobre os futuros webinários. Vamos ter também uma ronda de perguntas e respostas, onde poderão colocar as perguntas que quiserem, podem utilizar por enquanto já o bate-papo do chat. E pronto, agora vamos ver um filme pequenino sobre o nosso sponsor, a Cinnabon. Hello, I'm Julie Houston-Smith, the UK and Ireland Regional Manager for Cinnabon. Today, I've been asked to show you some of the safety features and benefits of the Cinnabon battery scissor product range. This is the Cinnabon 1930S, 19 foot 6 metre platform height hydraulic scissor platform, which is powered by 4 6-volt batteries situated in a lockable tray in the machine base. Locks are on both the cabinets at each side of the machine and are particularly useful to keep your battery pack safe and secure. In here, we have a set of maintenance-free sealed batteries, charged via an on-board battery-specific charger. Of course, it's possible to use different types of batteries in the Cinnabon product range. To do so, simply reprogram the charger to suit the type of batteries fitted. Another clever feature of the Cinnabon battery scissor product range is the transport protection bumper strip. This not only protects the paint finish, but also the decals from being scraped, damaged and becoming illegible. And speaking of decals, let me show you this one, the QR code. Scan the QR code safety decal with your smartphone and gain access to the operator's manual, parts manual, service manual and the CE Certificate of Conformity. Also, a useful change of ownership form which may be completed should your Cinnabon be moving to a new owner. Situated at the back of the machine, beside the emergency lowering handle, is the brake release system. This is particularly useful if the machine has been left completely discharged and needs moved out of the work area. The main platform and extension deck is anti-slip. Let me show you something clever about the control box. It doesn't matter if you're left or right-handed, the Cinnabon control box is designed to be fitted to either side of the deck. The cover on the control box prevents it from water ingress, dirt and paint overspray, and it's easily removable. With a robust yet smooth slide-out extension deck and guardrails designed to fold down quickly and easily on all models, the Cinnabon battery scissor range has a host of well thought out safety features and benefits. Thanks for listening.
Estou agora a partilhar o meu ecrã. Obrigado, Sinubum, o nosso patrocinador. E agora vamos começar com a nossa apresentação. Temos o programa para hoje. Primeiro vamos falar no relatório e porquê que fazemos este relatório. Vamos também rever muitos dos dados do período 2016-2018, só brevemente, e vamos ver também os resultados do relatório, e já tenho algum resultado do nosso inquérito. Parece que 80% das pessoas assistentes a este webinário já leram o relatório. Depois vamos também ver as estatísticas para o ano 2019-2020. Vamos ter a mesa redonda com o nosso painel. Aí vamos analisar as descobertas, vamos tratar das tendências e vamos também falar mais em detalhe de alguns dos incidentes. E para encerrar a sessão, vamos ter a sessão de perguntas e respostas. Por que é que nós sempre fazemos relatórios dos acidentes e dos incidentes? Será que é necessário? Será que é uma coisa que é útil? É normal, às vezes, as pessoas se perguntarem se isso marca a diferença. Eu acho que sim, que é muito importante fazermos esses relatórios dos acidentes e dos incidentes, porque podemos aprender muito desses erros e, fazendo isso, vamos ter um contexto muito mais seguro. Na IPAF, temos muito interesse em fazer este relatório com todos os acidentes, com informação detalhada, porque, aliás, é um serviço para os nossos membros. Todos os acidentes e incidentes que são reportados à IPAF são confidenciais e são também anónimos, ou seja, podem ter total confiança de que todos os dados que são dados para nós vão ser mantidos confidenciais. Então, relativamente às estatísticas de acidentes fatais, temos que, nesse período de 2 anos, 1.224 pessoas morreram. Vemos, por exemplo, aqui a classificação das fatalidades e dos tipos de acidentes. Isto quer dizer 75 mortes por ano, o que é um número inaceitável. Mas também devemos conhecer bem o contexto. Sabemos que fazem muitas operações em altura, mais de 1 milhão por ano. E por isso que muitas pessoas também trabalham nesses contextos. Isto indica-nos que, tendo em consideração o alto número de trabalhos que se fazem nestes contextos, temos um número que é alto e que é inaceitável, mas que, posto em contexto, também é preciso perceber qual é o contexto desses números. Aqui, o que fazemos com estes números é extrairmos as tendências. Nos 2 últimos anos, aqui temos as estatísticas dos últimos anos, 173 pessoas morreram em acidentes fatais. Vemos aqui que, aliás, acontecem estes acidentes em todas as partes do mundo. A eletrocução é agora a causa principal das mortes, das fatalidades nas plataformas elevatórias móveis de trabalho. Nos dados de 2020, vemos, no entanto, que temos menos eletrocuções do que no ano anterior. Então, vamos avançar com o nosso relatório. Aqui estamos nos acidentes fatais em eletrocuções. Foram 42 pessoas que morreram por causa de acidentes de eletrocução.
O que sabemos dos dados é que não existem segundas opções com as eletrocuções. Normalmente são todos os acidentes fatais. No que diz respeito aos incidentes com perda de tempo, vemos que os números são muito semelhantes aos que tínhamos nos anos anteriores, onde costumam passar. Vemos que normalmente acontece nas áreas públicas ou então nas obras, nas construções e também nas estradas e autoestradas. Por isso, costumam acontecer estas eletrocuções naquelas partes, naqueles locais que não têm tanto controle, que não têm tanta supervisão. E depois vemos o tipo de maquinária que está envolvida nesses acidentes, o que é sempre interessante. Relativamente às quedas, tivemos 33 fatalidades. Ainda agora é um dos motivos mais comuns de morte. Temos também aqui os dados de incidentes com perda de tempo e onde que acontece normalmente este tipo de acidentes. Áreas de obras, de construção de edifícios, áreas públicas, instalações comerciais. Isso são as partes onde acontece mais esse tipo de incidentes. Também estradas e autoestradas. Aprisionamentos, 32 fatalidades. E vemos também que é uma das causas também mais comuns de acidentes. Acontece em 12 países, temos dados de 12 países. Onde é que acontece também, mais uma vez, construções de edifícios, instalações comerciais e áreas públicas também. Temos aqui também os números sobre os incidentes com perda de tempo e as tendências que estão na última parte do gráfico, onde se vêem as diferentes tendências. Também vemos aqui na configuração da máquina, onde acontece mais é nos elevadores, nas maquinárias, nas plataformas elevadas e também quando está a ser movimentada a plataforma elevada. É onde acontecem mais estas fatalidades. Alguns acidentes ocorreram em trabalhos de manutenção das máquinas. Em termos de capotagens, temos tido 22 fatalidades registradas em 11 países diferentes. O setor mais habitual nos incidentes com perda de tempo é a construção, foi a construção, mas também a gestão de instalações e áreas públicas. Também temos muitos números sobre muitos incidentes que aconteceram nas estradas e autoestradas. Esta é toda a informação que temos sobre as capotagens da maquinária e os tipos de categorias de máquina também envolvidos. Esta categoria é, por exemplo, acidentes que ocorreram por queda de objetos que atingiram as pessoas, os ocupantes das máquinas. Temos 8 fatalidades, mas os relatórios são de só 4 países. E no que diz respeito aos diferentes setores onde são mais frequentes esse tipo de incidentes, temos a arboricultura, a construção, também atividade de aluguer e, de facto, são os setores onde mais podem acontecer essas coisas, mas no que diz respeito aos lugares, temos mais uma vez também as áreas de construção, as áreas públicas e estradas e autoestradas também. E agora os dados de acidentes
os incidentes por atropelamento por veículo ou máquina. Temos tido 5 fatalidades de 4 países. No que diz respeito aos setores, atividade de aluguer, construção e telecomunicação são os mais frequentes. Por acaso, aqui também temos alguns dados que correspondem à estrada, porque acontece muitas vezes que os carros, os veículos estão a conduzir, acontece um atropelamento que bate na maquinária, o que atinge os ocupantes das máquinas. Pronto, estas são as 6 causas mais comuns. Vamos utilizar também o tempo que temos para revê-las mais em detalhe. E, de facto, agora temos uma discussão, uma mesa redonda. Temos o Mark Kiley, que é o diretor de Sopbelt Rentals, no Reino Unido, a Lana Patterson, que é responsável de saúde e segurança na Nationwide Platforms, e o Chris Freyd, que é diretor de Access Safety Management. Essas 3 pessoas e eu próprio somos membros da junta da IPAF e queremos realmente ter um debate em profundidade sobre as tendências. Vamos então começar com esta mesa redonda sobre o relatório. Vamos ver se funciona a magia e podemos ver as pessoas assim. Já estão aqui. Sim, sim. Muito bem. Olá. Alana. Olá. Pronto. Então, obrigado por estarem cá, obrigado por aceitarem o convite. A primeira coisa, eu queria falar do portal de relatório de notificação de acidentes. Mark, quais são as vantagens desse portal de notificação de acidentes? Obrigado. Eu acho que temos muitos dados, hoje em dia temos realmente muita informação. Podemos saber de primeira mão o número de acidentes fatais, do resto de acidentes também, e para mim o que é importante é que mais membros reportarem incidentes, acidentes e que utilizarem este portal que temos, o portal de notificação de acidentes, porque está ao seu dispor e é uma ferramenta fantástica. Aliás, dá-nos um melhor entendimento de onde que estamos, de qual é a nossa situação dentro do sector e, aliás, com isso podemos também desenhar formações que sejam mais adequadas para todas as pessoas do mundo. Mark, obrigado. Alana, tem alguma opinião ao respeito? Não, só queria acrescentar que é muito importante também reportar os incidentes menores e os near miss, os quase acidentes, ou seja, termos essa informação dos acidentes antes deles acontecerem. Ou seja, está a dizer que os near misses, seria interessante também termos um relatório de near misses. Na verdade, seria fantástico, porque é uma das coisas mais necessárias agora na nossa indústria. Sim, eu penso que sempre que temos muita informação sobre os quase acidentes e os incidentes que são menores, isto é sempre uma ajuda para baixarmos os números e para pararmos também muitos dos acidentes. É uma previsão que é fantástico fazer. Temos agora o Chris agora tem um negócio próprio e conhece, claro, os desafios da indústria e o difícil que é também recolher toda essa informação. O senhor agora está também muito interessado nestes relatórios, não é? Sim, Brian. De um lado, para as empresas de aluguer e outro também para os contratantes, para os empreiteiros, tem uma obrigação
legal. Eles têm de registar todos os incidentes e têm também de demonstrar que sabem fazer a prevenção e que sabem também reagir uma vez que têm já acontecido os acidentes. Por isso, uma informação que esteja atualizada e por isso é também tão importante analisar os dados. Ou seja, o portal é uma ferramenta fantástica, portal de notificação, e é uma ajuda para todas as empresas. Aliás, nós deveríamos encorajar a todas as pessoas da indústria no mundo todo. Se não temos informação sobre um assunto, não podemos geri-lo bem. Ou seja, inclusive aquelas informações que parecem pequeninas, que parecem ser muita importância, ou aquilo que chamamos de near miss, o incidente sem importância, os incidentes menores, são também muito importantes e é preciso termos muita informação, porque assim vamos poder estruturar formações interessantes. Ok, obrigado. Agora vamos passar a falar de eletrocução, porque sabemos que estamos a ver que as eletrocuções são a causa mais prominente de acidentes fatais. Na verdade, temos visto estes números tão alarmantes da eletrocução. O que poderíamos fazer para evitar esse tipo de incidentes? Uma das coisas mais importantes é sabermos onde está acontecendo, porque temos muitos países com acidentes com os cabos elétricos acima do solo e outros não. Ou seja, quando as pessoas, aliás, às vezes trabalham fora de casa, trabalham em outras regiões, têm de conhecer bem o entorno. Têm de, por exemplo, vamos pensar num trabalho de poda de árvores, ou simplesmente levando sei lá, levando uma das maquinárias, levando um guindaste, sem ter feito primeiro um exame dos exteriores, do entorno, não é? Há uns procedimentos de segurança que devem estar implementados e as pessoas devem conhecer onde é que estão os cabos, se os cabos estão isolados ou não, a distância mínima de segurança. Esse tipo de coisas é muito importante e no que diz respeito à distância, é muito importante também mantê-la com a devida segurança. Mark, eu sei que vocês têm operações não só no Reino Unido, mas também em outras partes do mundo. Está de acordo com o Cris que é importante saber a informação sobre onde estão acontecendo esses incidentes de eletrocuções, porque temos visto que é nos Estados Unidos, por exemplo, onde temos realmente muitos desses incidentes. Não seria possível, por exemplo, informar, orientar os Estados Unidos, por exemplo, do Reino Unido, que tem melhores números? Pronto, na verdade é que vemos muitos incidentes reportados dos Estados Unidos, mas eu tenho certeza de que também acontecem em outros países e outros setores, por exemplo, nos entornos da agricultura. Eu penso que o melhor é lançarmos campanhas de conscientização para que as pessoas conheçam bem os riscos associados à eletricidade e o importante que é manter a distância de segurança com os cabos elétricos e com todos os cabos de telecomunicação, porque às vezes existe uma confusão entre cabos de telecomunicação e cabos elétricos. É preciso saber a diferença e eu sei que existem já algumas campanhas, de facto nós na IPAF temos feito algumas delas e é só preciso elas chegarem a todas as partes do globo.
Sim, penso que, do ponto de vista de um Comitê Internacional de Segurança, podemos fazer muitas coisas ao nível mundial e não campanhas por países, embora existam alguns regulamentos que são diferentes, é claro. Então, vamos agora falar das quedas das plataformas. Temos números altos, mas temos tido uma descida nos números. No entanto, continua a ser uma das principais causas de lesões graves, ferimentos graves e também de morte de trabalhadores. Alana, então, o que é que você acha dos fatores que podem causar isso? Por que é que ainda temos tantas quedas? Sim, há algumas coisas que podem contribuir a este número. Por exemplo, os arneses têm de estar sempre postos, não é? O uso, é muito importante o uso dos arneses, o uso do cordão de segurança, e é preciso também que as pessoas saibam que não podem utilizar os guarda-corpos para ganhar altura, não é? E que, aliás, não podem ficar muito perto de outras estruturas de construção quando estão a trabalhar com as plataformas levatórias. Às vezes as pessoas pensam que vão um bocadinho mais além dos limites. Às vezes se inclinam, ou então fazem alguns movimentos que apontam em algum lugar. Então, Mark, no setor do aluguer, segundo a sua experiência, quais acha que são as causas subjacentes dessas quedas? Se olharmos para as causas principais ou as causas imediatas, que tem muito a ver com estes dados que temos aqui hoje, penso que há muitos indicadores que verificam que os operários, às vezes, infelizmente, são catapultados fora da plataforma, porque só uma pequena deviação no solo pode causar esse tipo de efeito catapulta. E às vezes penso que as pessoas não são completamente cientes dos riscos em muitas partes do mundo. Às vezes também nas áreas de construção, as máquinas ficam muito perto de outras estruturas, ou então nas áreas públicas. Também, às vezes, existem atropelamentos por veículos, o que bate na maquinária, e também isso, infelizmente, tem um impacto. No que diz respeito às causas subjacentes, muitas vezes é verdade que os operários fazem um uso inadequado do guarda-corpos, então o centro de gravidade da pessoa faz com que perde o equilíbrio e, infelizmente, às vezes isso leva para a queda. Aliás, o uso dos arneses, como a Lana já referiu, devem ser obrigatórios, e são obrigatórios, mas o importante é que os operários façam uso dos arneses e também do cordão de retenção. Aqui nesta mesa, muitos anos de experiência também na formação de operários. Penso que, por exemplo, há pessoas aqui que têm estado aos dois lados do trabalho. O que é que acham que poderia fazer os empreitadores, por exemplo, também, para abordar este problema e tentar melhorar os números de acidentes? Uma das coisas aqui que são importantes é que em muitos países, é claro, é obrigatório que os operários têm de levar o arnês. No entanto, há muita ignorância por aí fora. Há pessoas que acham, não, isso não vai acontecer para mim, nunca aconteceu antes, não vai passar hoje. Infelizmente, isto não é assim. Aliás, quando ainda tínhamos as férias
presenciais, muitas vezes, inclusive fazendo a carga ou as demonstrações, não tinham arneses, ou seja, sim, os fabricantes nestas férias que existiam antes da pandemia, nem eles fazem uso dos arneses enquanto fazem demonstrações, então não estamos dando um bom exemplo, pelo contrário. E o importante às vezes é inclusive parar a obra e dizer, olha, estás a trabalhar, guindaste e é preciso seguir umas normas. É por isso que eu penso que o importante é erradicar esta ignorância que existe por aí fora. Depois também está o assunto de as empresas de aluguer, por exemplo, por que não oferecem os arneses conjuntamente com o aluguer da maquinária? Imagino que algumas empresas já fazem isso, mas sei de muitas que não o fazem. Mas isso é uma boa medida para conscientizar mais as pessoas e que tenham um melhor conhecimento do uso seguro dos arneses, porque muitas destas quedas, com certeza, isto aliás, vê-se muito claramente nos vídeos do YouTube, muitas destas quedas, se os operários tivessem levado os arneses, não teria acontecido, ou teria acontecido, mas não teria sido fatais. Sim, o Chris falou também de alguns assuntos que tocam na parte do planeamento, por exemplo, as quedas de plataforma, diz ele, poderiam ser evitadas fazendo uma análise prévia, uma avaliação prévia também das estruturas. É assim, Mark? Sim, o planeamento, com certeza. Quando uma pessoa perde um tempo a ler o relatório, fica muito claro que a planificação, o planeamento é muito importante. Trabalhar nas alturas pode ser perigoso e o melhor é fazermos uma avaliação de riscos previamente à realização dos trabalhos. Ou seja, será que a máquina é adequada? Será que o solo é correto? Será que existem... Ou seja, esse tipo de coisas, sem dúvida, devem ser feitas com muito detalhe. No que diz respeito também aos aprisionamentos, que também é um dos incidentes que estamos a ver muito. Muitas vezes isso acontece quando o operário é encurralado entre os mandos de controle e o outro lugar e não tem possibilidade de fazer os movimentos normais. Como que poderíamos evitar isso? Eu sei que muitos países estão a ficar melhor na prevenção dos aprisionamentos. Eu sei que existem também medidas de regulamentos e também por parte das empresas em muitos países. É verdade que muitas vezes o trabalho tem de ser feito de maneira muito próxima a algum lugar, mas mesmo assim os operários devem saber que existe o risco de entalamento e como evitá-lo. Onde vemos algumas melhorias na área do entalamento ou do aprisionamento? Está já a ver isso ou não? Sim, sim, na verdade, sim. Eu tenho visto muitas melhorias ultimamente com os incidentes de entalamento. Com certeza, as pessoas agora conhecem melhor os riscos, sabem aquilo que está em jogo e muitas empresas realmente estão fazendo grandes esforços para para melhorar isso. Seja assim, existe mais informação e também mais pessoas estão a preparar melhor os trabalhos e podem saber melhor, por exemplo, como os diferentes movimentos podem levar a um aprisionamento
do trabalhador, de uma parte do corpo. Então, é verdade que eu tenho visto muitas melhorias. Sim, eu também tenho visto que existe mais planejamento prévio ao trabalho para identificar áreas nas quais podem existir esmagamentos, podem representar um perigo para o operador. O que é que acha que podemos fazer para diminuir ainda mais os riscos de esmagamento, de aprisionamento? Porque no Reino Unido existem muitas maquinárias que são talvez propensas a este tipo. A guarda secundária, o sistema de proteção secundária. Eu penso que poderíamos ter um seminário só a falar nisso, porque é uma das soluções, com certeza, mas não é a única solução. Vai depender muito de onde é que é identificado o aprisionamento, porque se olharmos bem aos pormenores dos aprisionamentos, às vezes nem é não tem acontecido por causa de um erro do operário, é que talvez houve uma carrinha que estava a fazer qualquer coisa e que bateu na máquina e isso provocou um entalamento. Infelizmente, nos últimos 2 anos, eu me lembro pelo menos de uma fatalidade com guarda secundária, ou sistema de proteção secundária, por isso que não é um dispositivo extra, mas também não podemos só confiar nisso. Quando eu era instrutor da IPAF, uma das coisas das quais eu me lembro muito bem é que quando os alunos estavam dentro da plataforma levatória, enganavam-se com os controlos. Começavam a fazer uma coisa e davam-se conta que não era isso e tentavam fazer as coisas bem, mas com os nervos nem sempre acontecia. Também acontece muito, às vezes, quando uma pessoa está a guiar, não é? Os controles de propulsão são importantes. Como é que se faz isso? A pessoa, o trabalhador, deve estar bem familiarizado com a maquinária, que sabe muito bem o que é que deve fazer para ir à esquerda, o que é que deve fazer para ir à direita. E sei, aliás, que existe uma normativa internacional, ISO 2455, de facto, que é uma norma de standardização para o layout e o controle. Isso penso que vai ter um grande impacto nos próximos 10 ou 15 anos e vai já estar incorporado todos os designs das máquinas, quer seja Austrália, quer seja China, Europa, onde for. Penso que essa nova normativa, isso vai virar obrigatória para os controlos e que, assim, é quando vamos ter controlos do mesmo tipo em todo o mundo, ou seja, esta uniformização dos controlos e esta familiarização do controlo são 2 grandes medidas, para além também da guarda secundária. Pronto, obrigado. Eu já vi, às vezes, sistemas de proteção secundária que foram desenhados por operários. E a pergunta para o Mark é: este sistema de proteção secundário, será que é necessário utilizá-lo em todas as partes do mundo ou não? Acha que é uma ajuda para reduzir esses números? Eu penso que quando olhamos para aqueles países que estão a utilizar o sistema secundário de proteção, vemos que o que é importante é saber que não é a única coisa que devemos fazer, mas que com esse sistema secundário temos tido avanços, mas uma pessoa nunca sabe se é exatamente devido a esse sistema de proteção secundário ou então a uma melhor formação.
uma melhor gestão. É difícil, às vezes, determinarmos qual é a causa de uma melhoria nos números. Dito isso, eu penso que aquelas pessoas que estão a considerar um dispositivo de guarda secundária não o façam, porque são máquinas especializadas que devem ser feitas por pessoas especialistas que possam reduzir os riscos. Ou seja, em resumo, eu acho que as guardas secundárias têm um papel que é benéfico e vemos essa redução nos números, mas que isso não quer dizer que possamos esquecer de todas as outras medidas de segurança. Ok, muito bem. Vamos passar às duas últimas categorias. O primeiro é atropelamentos por máquinas e depois também os objetos em queda. Alana, você trabalha numa empresa que é multifacética e com certeza fazem muitos trabalhos e muitas operações dia. Por que ainda temos incidentes por atropelamento? É por muitos motivos, mas muitos desses motivos têm a ver com uma falta de planificação. Às vezes acontece nas estradas públicas, mas quando isso acontece é porque não temos sido capazes de destacar que uma máquina está a trabalhar aí e que é preciso respeitar isso. Também, às vezes, isso tem acontecido em estradas de alta velocidade, na qual os carros, os veículos estão a circular a alta velocidade e, por exemplo, pode ser que aconteça esse tipo de situações. E depois também está a segregação de máquinas que trabalham juntas, porque não, por exemplo, não foi feita uma boa inspeção da máquina e existe uma colisão entre as máquinas. No que diz respeito, então, a essa situação que você referiu, penso também que existe também esse tipo de situações com a maquinária rural, não é? Acho que a situação é diferente no Reino Unido, nesse sentido, não? Brian, deveria rever essa situação para ter mais dados para responder. Mark, que medidas devem ser adotadas para evitar estes atropelamentos? Porque muitas vezes isto acontece com a maquinária móvel. Quais medidas acha que são necessárias para evitar essas situações? Alana explicou uma coisa que é a parte posterior, a parte, às vezes, da cauda dessas máquinas, não é? Das máquinas tipo boom, desses guindastes. Então, eu acho que o planejamento, como sempre, é muito importante. Identificar uma área de exclusão. Esse número de incidentes de estradas muitas vezes é carga contra carga, nem sempre nessa categoria, mas também em outras. Por isso, é preciso avaliar bem o lugar de trabalho, as tarefas que vão ser levadas a cabo, as áreas de exclusão, que é muito importante, porque trabalhar em áreas públicas implica muitas vezes movimentações de um lado para o outro e é preciso prever isso. E termos um plano muito claro de ações e de tempos, de timeline. Só assim
é que vamos poder melhorar esses números de incidentes. E a última pergunta é para o Cris, neste caso, antes de avançar a parte da discussão com o público. Eu já vejo algumas perguntas no nosso chat. Agora, passamos ao atingimento por objetos em queda. Na sua experiência, Cris, você tem muitos anos de experiência, como sabemos. Como podemos evitar esse tipo de incidentes terríveis? Às vezes nem são coisas que aterram na plataforma, às vezes, inclusive, o que temos é que há coisas que estão penduradas no ar e o esguindante está a virar e, por exemplo, uma viga bate na máquina, ou então, quando estão fazendo a poda de árvores, uma parte da árvore cai, mas cai de uma maneira estranha, de qual não se estava à espera, depois está a demolição, ou seja, existem muitos tipos diferentes de incidentes. Mais uma vez, é sempre o planejamento prévio e também pensar antes de fazer as coisas. Tenho alguns apontamentos aqui sobre as coisas que têm sido ditas e eu vejo que a palavra-chave é sempre esse planejamento, essa planificação. Às vezes, antes de começar um trabalho, era interessante fazer assim. Por exemplo, como é que posso evitar um incidente de entalamento, um incidente de objetos em queda antes de começar o trabalho. Esse tipo de reflexões antes de começar e olhar muito bem tudo que está ao redor da área de trabalho. Penso que isto é um exercício que é muito melhor do que preencher 8, 9 formulários e fazer uma avaliação de riscos que nunca mais vai ser utilizada. Ou seja, é um planejamento prático, o que eu penso que é muito melhor e funciona muito melhor do que uma burocracia de papéis. É um exercício que realmente deveria ser muito interessante, porque dá-nos informação sobre o projeto. Temos algumas perguntas. Estão aqui na parte de questions and answers e vamos tentar respondê-las todas. Temos aqui, por enquanto, 9. A primeira é para o Mark. E depois o resto de pessoas também pode dar a sua opinião. Será que o painel tem um consenso de boas práticas em trabalhos em plataformas elevatórias? Sim, é uma pergunta que pode ser polêmica. A visão geral é não saiam da plataforma, a não ser que estejam a fazer uma avaliação de riscos. E às vezes é preciso reconhecer que é um método aceitável, mas normalmente é a exceção. Porque o design de maquinária também é importante. E, por exemplo, deve ser feito da maneira especificada nas instruções. Alana? Por acaso não tenho nada que acrescentar. E com certeza eu tenho muita experiência nesse setor e só com circunstâncias excepcionais é que podemos fazer isso. Sim, existem instruções muito claras nos estándares internacionais sobre quando e como pode-se fazer essas coisas. Como o Mark já referiu, o design para sair da plataforma e sair e entrar ao nível do solo está muito claro, não é? Só em circunstâncias excepcionais é que se podem fazer modificações para certas situações. Eu
encorajo toda a gente a seguir as regulamentações internacionais. Uma pergunta para a Alana. É muito difícil trabalhar quando a superfície de trabalho é desigual e é irregular. Como podemos melhorar isso? É preciso fazer uma avaliação do solo, do estado do solo, antes de começar a trabalhar aí. E o primeiro protocolo é sempre ter uma linha de restrição e também observar se existem circunstâncias excepcionais que explicam nessa situação. Mark, mais alguma coisa que acrescentar? No que diz respeito aos tipos de arnés, não vou dizer marcas, claro, mas o arnés tem de ser confortável. E no caso de termos de utilizar o arnês o dia todo, imagino que o que é importante é que o operário sinta-se confortável nele e sempre o arnês de corpo inteiro é a melhor opção, mas também é importante que o utilizador, a pessoa que vai levar o arnês, sinta-se cômodo, sinta-se confortável, não é? Há uns anos tínhamos a declaração H1, está no nosso website. Aí temos recomendações e recomendamos a utilização do arnês de corpo inteiro. Mas para trabalhos verticais já não é só uma recomendação. Temos mais alguma recomendação em trabalhos verticais ou não? Eu acho que, e penso que já temos falado disso no comitê, é que há quedas também de trabalhos verticais e penso que seria interessante rever estas recomendações para determinarmos melhor as circunstâncias ao redor de cada uma das quedas. Por que é que é geralmente aceitável no boom? É porque queremos evitar o efeito catapulta, mas o efeito catapulta não costuma acontecer no elevador vertical. Cris, o que é que achas? Parece que seja o velho da reunião, sempre a perguntar-me pela minha experiência, mas é interessante porque temos alguns países preferem um tipo de arnês que é extensível, mas que depois pode também ter um fecho automático quando existe um movimento, mas também existem no mercado uns novos, com novo design. Eu penso que talvez desses tipos de arnês são os mais interessantes. Depois, se analisarmos também os dados dos elevadores de tesoura, o que vemos aí é que muitos dos incidentes têm a ver com algum tipo de sistema de sujeição que pode ser também muito útil com os guarda-corpos, mas na verdade deveríamos fazer uma análise mais individualizada e mais focada no caso. Não, mas não é que por acaso quero dizer que não pensamos que o senhor seja velho, é só. Temos muitas perguntas, estou a ver no bate-papo que temos muitas perguntas. Imagino que vocês também podem vê-las. Temos uma pergunta que diz: quando falamos em tendências, os dados, por exemplo, quando medimos alguns dos indicadores, penso que poderiam existir diferentes indicadores que são melhores. E, neste caso,
Será que existe alguma previsão de rever esses indicadores ou não? Mark? Sim, é verdade. Temos tentado ver qual é a melhor maneira de fazer isso para termos a informação mais precisa. Sim, vamos poder também organizar melhores formações. Temos também em consideração as horas do curso, as maquinárias disponíveis, mas estamos numa viagem, num trajeto que ainda não acabou e que estamos tentando ver como podemos fazer isto da melhor maneira. Tenho uma pergunta, também temos cá uma pergunta de Abdullah Tanker. Como a pandemia tem impactado nos acidentes? Eu penso que no início sim, temos tido, com certeza temos tido muito impacto da pandemia, mas tem impactado para termos menos números, porque temos feito menos operações, claro. Sim, é verdade. Eu já reparei que existe uma queda no número de incidentes, mas é normal em todas as áreas, porque paramos todos, não é? Obrigado, Alana. Uma pergunta para o Chris. O que está a me perguntar é se podemos utilizar esses dados para a prevenção. Tudo o que é melhor, tudo o que possa encorajar as pessoas os trabalhadores para se anexar, se juntar às estruturas, penso que é uma boa maneira de melhorar a segurança. Eu há muito tempo que faço defesa de utilizarmos, por exemplo, alarmes, como acontece quando uma pessoa entra no seu carro e não utiliza o cinto de segurança, sai um alarme, não é? Soa um alarme. Uma coisa assim, eu queria nas plataformas elevatórias móveis de trabalho, por que não? Um sistema assim, penso que seria uma boa ideia e que, com certeza, eu tenho a certeza que vamos ver esse tipo de alarmes, de avisos, esse tipo de coisas. Com certeza. Uma pergunta do Danal. Será que é sempre necessário termos, por exemplo, um sistema de segurança opcional? Pronto, eu imagino que isso pode ter significado diferente em muitos países, mas, por exemplo, se estamos a falar em termos de redução de incidentes, devemos ver quais são as melhores recomendações para termos, por exemplo, um flagman, que é uma pessoa que faz o controle dos trabalhos. Sabemos que às vezes esta plataforma pode estar muito acima do solo e, por exemplo, era interessante termos um flagman, uma pessoa de controle, por exemplo, para o tráfego, para fazer esse controle no caso do trabalho, precisar uma coisa assim. E no caso de resgate, sim, era uma boa recomendação. Uma pergunta para a Lana. O acesso ao portal é voluntário ou não? No caso de ser um membro da IPAV no Reino Unido, é uma obrigação. Mas corrija-me se me equivoco, Brian, mas em muitos outros países não tem obrigação nenhuma.
É verdade, é assim. No Reino Unido é obrigatório, mas noutras partes do mundo, não. É verdade, temos um novo portal, por acaso, que foi lançado no ano passado e aí, por exemplo, podemos fazer também relatórios e outras coisas. Temos agora uma pergunta aqui anónima. O que é que acham dos estándares de harmonização, de unificação? Acham que one size fits all, ou seja, que uma fórmula é boa para todos? Não, penso que não. Penso que eu mencionei um estándar ISO, uma norma NISO para o design dos controlos, mas esse tipo de medida tem muito lugar para uniformizar os controlos, mas sem pôr limites à inovação, porque esse é o problema, porque, claro que também os fabricantes querem fazer avanços com a inovação, não é? Por isso, se fazes um desenho que é muito limitado, tens uma abordagem muito uniformizada. De todos os acidentes que temos analisado, por acaso, temos 6 categorias diferentes, não é? Mas cada uma dessas categorias e cada um desses acidentes tem causas diferentes. Por isso, normalmente as pessoas, quando utilizam uma plataforma levatória móvel de trabalho, não querem ter um acidente, não é uma coisa que as pessoas queiram fazer, não é? E por isso, mais uma vez, volto ao assunto do planejamento, que é sempre a melhor previsão. Mais uma pergunta anónima. Tem números que demonstrem quantas mortes têm sido devidas a lesões na cabeça? Na verdade, sim, temos informação, está no relatório, só que não está nesta apresentação. Temos uma pergunta do Harry Eames, está a perguntar se os relatórios do portal IPAV estão disponíveis para os utilizadores finais ou para as empresas de aluguer. O World Wide Report, o que chamamos de World Wide Report, vai estar disponível para todo mundo. A informação no portal é também uma informação que é para as empresas. O comitê tem uma versão, digamos, claro, anónima, não há nomes sobre empresas, mas é uma informação que é anonimizada. Este ano queremos pôr mais esforços no relatório, pôr mais pormenor também nos relatórios. Fantástico, Marco, obrigado. Existe uma categoria de contratante que pode, na qual eles podem virar sócios, membros, e aí podem ter também acesso a mais informações. Agora vou mais uma vez partilhar o meu ecrã com o resumo da apresentação. Como resumo, as plataformas elevatórias móveis de trabalho continuam a ser um dos métodos mais seguros para fazer trabalhos temporários em alturas. Nós pensamos, no entanto, que os acidentes e os incidentes são evitáveis, mas para isso é importante e é rigoroso fazer uma planificação e também queremos salientar essa importância de reportar, informar dos incidentes ou acidentes para reduzir futuras ocorrências. Temos também aqui o endereço do portal de notificação de incidentes, que é anónimo e confidencial.
Mas há uma coisa que não devemos esquecer, e é a importância também da formação, do treinamento. Temos muitos guias ao respeito, temos também formações específicas, e a última das formações que temos é para avaliação do lugar de trabalho. Este cá é o Q&A, mas já temos feito isso. E pronto, já estamos quase a encerrar este webinar. Espero que tenham gostado. Eu só queria agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, Sinoboom, pelo patrocínio, e também obrigado a todos os nossos oradores, que acho que têm feito contributos muito importantes. E obrigado também a vocês por estarem cá, por ouvirem as nossas apresentações. Temos o último inquérito. Aqui temos, tras ouvir este webinário, acha que amanhã você utilizaria, por exemplo, o portal de notificação em acidentes e near misses? Por favor, votem e até a próxima. Fiquem bem.